Olá, boa tarde. O meu nome é Márcia Bernardo e estou responsável pela gestão do Orçamento Participativo de 2015 da Junta de Freguesia de Arroios. Seja bem-vindo ao primeiro episódio do programa que lhe dará a conhecer os rostos por detrás das ideias que se tornarão numa realidade na sua freguesia. Vamos ouvir as histórias, as inspirações e motivações destes cidadãos que participaram na vida deste lugar através de propostas e intervenções no território. A essas propostas seguiu-se um processo de votação pública que obriga agora à execução das ideias vencedoras por parte da Junta de Freguesia de Arroios. Carlos Veloso, o nosso primeiro convidado, apresentou o projeto Informação Complementar no âmbito da toponímia. Vamos ouvir o que o Carlos tem para dizer. O meu nome é Carlos Veloso e a proposta do Orçamento Participativo é informação complementar da toponímia existente na freguesia de Arroios. Pretende-se inserir um conteúdo diverso, desde gráfico ou escrito, que complemente a toponímia existente na freguesia de Arroios. A forma de executarmos o conteúdo na fachada é com um método stencil, com uma gravação prévia e com tinta. Aplicamos uma espécie de gravação sem criar grandes artifícios ou grandes complexidades à fachada, e esta solução resulta em quase todos os materiais. Portanto, é uma solução muito simples, muito fácil de aplicar e que trará uma mais-valia de conteúdo e de descoberta. A grande ideia é esta, só preciso do seu voto. Olá, Carlos Veloso. Obrigada por ter aceito o convite para o programa do Orçamento Participativo. Qual é a relação do Carlos com esta freguesia de Arroios? A minha relação com a freguesia de Arroios é um acaso. Ou seja, vim cá parar à procura de casa e acabei por comprar casa e fiquei na freguesia de Arroios. O que é engraçado, porque quando procuramos alguma coisa numa cidade, à partida procuramos sempre uma zona que gostamos por várias razões, não é? Escolas, ambiente, as pessoas, as proximidades de tudo o que é preciso para o dia-a-dia, supermercados, etc. Metro, portanto, mobilidade. Há uma série de requisitos que eu acho que acabam por contribuir para nós fazermos as escolhas dentro de uma área urbana com uma dimensão. E, portanto, a razão é um bocadinho um misto disto tudo. O Carlos é arquiteto, correto? Correto. E de onde é que surgiu a ideia das placas toponímicas complementares? Normalmente nós temos o defeito da profissão, ou seja, a arquitetura implica mexermos com materiais, implica andarmos a mexer com coisas mais palpáveis. Construir, destruir, e, portanto, a informação complementar das placas de toponímia é uma coisa um bocadinho efêmera, não se mexe muito com a cidade, mas mexe-se de uma forma muito curta, pequenina, mas com grande influência depois no ambiente urbano da cidade. É isto que muitas vezes politicamente não se percebe. Que é, para um político mostrar que fez obra, tem que se fazer um edifício, tem que se fazer uma intervenção séria. Neste caso, é uma proposta que mexe com um orçamento relativamente curto e acho que mexe com mais do que indicarmos uma informação complementar à placa, porque normalmente a placa diz a rua, orientamos-nos um pouco pela rua, mas depois não oferece rigorosamente mais nada. E nesta era digital, podemos juntar a parte material, a parte física da cidade, neste caso da placa que identifica um espaço, um ambiente, com uma informação mais lúdica, mais virtual, que pode estar associada aos telemóveis, à realidade virtual. E nessa perspectiva, podemos juntar estas duas realidades que muitas vezes não andam em sintonia. Portanto, ou se anda muito a ver-se os portáteis e os telemóveis, a informação, ou então esquecemos a outra parte, que é a realidade real, onde nos mexemos. Portanto, isto pode ser um mix destas duas realidades que muitas vezes não se cruzam.
Que informações é que o Carlos pretende conter nessas placas? A informação pode ser quase tudo. Não só a realidade do autor em que a designação remete, portanto, autor, ou local, ou contexto, o que for, desde a informação da própria rua do ponto de vista do comércio, do ponto de vista do próprio ambiente, do ponto de vista da informação técnica, se tem mobiliário urbano, se não tem, qual é a orientação solar da rua, qual é o tipo de ambiente que ela proporciona aos moradores, aos visitantes, aos turistas. A informação é completamente infinita. E vamos ver essa informação sobre que formato, que tipo de placas é que está a pensar utilizar? Inicialmente pensei uma informação, uma placa mais física, mais material, mais materializada, numa informação que se lesse de imediato e ficasse por ali. Mas agora estou a pensar associar a uma informação a partir do QR Code, e aí sim ampliamos a comunicação e a informação que pode estar... Voltamos ao mundo virtual. Exatamente. Voltamos ao mundo virtual e à associação ao mundo, à imagem material. Carlos, o que é este projeto traz de novo à freguesia? Eu acho que pode ajudar a termos uma relação com a freguesia ou com o ambiente construído. Curiosamente, é uma freguesia que a construção desta freguesia anda à volta dos 150 anos, no máximo, em termos de construção. Portanto, é completamente limitada neste período de tempo até aos nossos dias. Portanto, ela está praticamente fechada. O que pode-se fazer agora é andar-se a descompor ou destruir para recompor ou não fazer rigorosamente nada e, portanto, a criar espaço vazio. O que pode criar é alguma orientação do ponto de vista da movimentação das pessoas, não só de quem vive, mas de quem nos visita. E isto pode ser muito interessante do ponto de vista das movimentações. Podemos criar um mapa virtual que nos pode ajudar a reconhecermos os pontos estratégicos que a freguesia pode oferecer. E nesse aspecto eu acho que é daquelas ideias que não se pensam muito nelas, porque são coisas muito simples, mas que podem ser fundamentais pensarmos nelas. E já traz ideias para o ano 2016? Ainda não, mas conto apresentar propostas da mesma natureza, em função de pequenas intervenções que podem fazer a diferença. Carlos, quer deixar alguma mensagem à população a incentivar a apresentação de novas propostas? Falar-nos da importância que tem as pessoas apresentarem ideias para serem implementadas e melhorarem a qualidade de vida na freguesia? Eu, desde que estou em Lisboa, fiz uma proposta no Orçamento Participativo de Lisboa e, curiosamente, percebi que era uma proposta muito parcial, ou seja, fiz uma proposta muito ligada, curiosamente, à freguesia. O que, do ponto de vista de escala e de perceber-se que era importante essa proposta, não teve grande receptividade. Houve muita votação, curiosamente, mas não chegou lá às propostas eleitas. Esta solução de envolver a população em criar ideias ou pensar em ideias para os sítios onde vivem, onde costumam estar mais ou menos disponíveis para o espaço, é fundamental porque são elas próprias que conhecem melhor os espaços. E, portanto, é natural, ou seria natural, que as pessoas propusessem propostas, não só com um sentido local, porque isso depois também tem essas limitações de querer resolver um problema particular, mas de alguma ligação à sociedade civil, à cidadania, porque muitas vezes falta um pouco esta relação com o espaço público. As pessoas acabam por viver muito dentro das casas, mas depois cá fora é tudo um bocadinho tratado mal. Este tipo de perspectiva de ideias envolve, ou pelo menos devia envolver mais as pessoas a pensarem no que é que podem melhorar
uma forma mais imediata e menos estruturalista, como acontece depois com as lógicas dos políticos, quer dizer, querem fazer obra feita, querem mostrar a obra feita e acabam por fazer propostas muito precisam de muito dinheiro. Esquecer o lado criativo, não é? Esquecer o lado criativo, muitas vezes imediatista ou mais lúdico, para depois mostrar grandes obras e coisas que já estão um bocadinho... Precisamos de mais tempo para pôr essas coisas a funcionar. Isto é uma coisa muito mais prática. Há coisas que estão mal, há coisas que podemos melhorar e, portanto, podemos arranjar uma forma muito expedita de pôr as coisas a funcionar. Com pequenas ideias. Pequenas ideias. E grandes feitos. Obrigada, Carlos, por ter aceito o nosso convite. Obrigado, eu. Depois do projeto do Carlos Veloso, vamos receber a Maria Luísa Silva, que nos apresenta o projeto Campanha Informativa da Praga dos Pombos. Vamos ver o seu vídeo. O meu nome é Maria Luísa, moro aqui na Ruilha de São Tomé e a minha proposta para o orçamento foi que se fizesse uma campanha bem visível, com cartazes grandes, apelando para que não deitassem alimento aos pombos e, além disso, também falar no que os pombos poderão prejudicar a saúde e todo o ambiente. Para mim, o ponto muito grande é a sujidade. Eles destroem as janelas, as varandas, os carros, pois com certeza farão mal também à saúde, mas este ponto para mim é importantíssimo. A limpeza da cidade. Os pombos são muito interessantes, os pombos fazem parte das cidades, mas não podem ser em pragas, como é no nosso bairro. Vou começar por cumprimentar a senhora Maria Luísa Silva, que participou com a ideia da campanha informativa sobre a praga dos pombos. Sim. Como é que teve conhecimento do orçamento participativo? Através de algumas vezes que eu tenho vindo aqui às assembleias, ou ouvir ou apresentar algo que eu preciso de comunicar. Foi assim. Esta situação já vem de há uns largos anos, porque eu tenho ido a assembleias municipais a apresentar este assunto. Tenho sido atendida, tenho tido diversas vezes, pelo menos 2 vezes à minha porta, técnicos, camarários que fazem parte da higiene urbana. Telefonemas, portanto, eu tenho tido contactos com pessoas que têm a seu cargo na Câmara esta tarefa. E foi daí que, quer dizer, como esta luta já dura, sei lá, 5 anos, 4, 5 anos talvez, foi daí que me veio esta oportunidade aqui mais próximo, em vez de ser Câmara, ser aqui mais dentro do meu bairro. Exatamente. E o que é que se passa no seu bairro? Conte-nos. O que é que passa no meu bairro? Passa-se que eu tenho uma vizinha que é uma senhora que adora animais e então tem cães, tudo bem, estão lá na casa dela e alimenta os pombos, da rua, claro. Mas não lhe põe o alimento à porta dela. Sai com o seu saquinho, ao princípio descaradamente, agora já muito discreta com o seu saquinho lá dentro e depois deita o alimento aos pombos, ou no jardim, ou em quaisquer sítios que ela veja que é oportuno. Deita-lhe água. Tem próximo da casa dela, da porta dela, mas não à porta, tem o fundo de um garrafão com água e deita-lhe o alimento. Claro que os pombos são os grandes amigos dela. Até lhe acha alguma graça, porque, por vezes, a senhora, mal aparece à porta, os pombos que estão nos prédios ali em redor,
logo vão direito a ela e depois, conforme ela caminha, leva uma nuvem de pombos por cima dela. Normalmente vai para a Praça das Novas Nações e eles lá vão com ela. Quando ela volta, eles voltam outra vez. Eu a isso acho piada, acho graça, mas cabe, porque sujam o meu store, de vez em quando lá tenho que estar a sacudi-los, sujam o meu prédio e sujam tudo ali à volta. É um grande problema de higiene urbana. Exato. É a higiene, é a saúde e eu sinto que isto tem que diminuir. Eu costumo dizer que há muitos anos que a Praça de São Marcos é emblemática pelos seus pombos. Agora vamos imaginar que deixavam, que não faziam controle àqueles pombos, não é? Aquilo já não era uma praça, aquilo era uma nuvem só de pombos. Por conseguinte, os pombos são muito bonitos, mas que tem que se fazer algo. Há tal ideia, portanto, isto deverá começar a ser incutido nas crianças, porque as crianças também ajudam a educar os pais. Porque os pais muitas vezes não têm tempo, correm e não têm tempo para se dedicarem a estas situações de fora da sua vida. E é bom que a criança vá pela mão do pai ou da avó, ou vá próximo, não deite-se isso aos pombos, porque os pombos são maus para a saúde. E de que forma é que vamos educar as crianças antes de educar os pais? Qual é a sua intenção? Deverá haver, sei lá, algo que, por exemplo, nas escolas, Um caderninho? caderninho ali naquela escola primária, aqui da Praça das Novas Nações, aquelas crianças que recebam algo, por exemplo, um caderninho que elas poderão usar, que terá uma mensagem, poderá ter uma capa muito bonita, não é? Que os encanta, que lhes dá prazer aquela capa, mas que depois, por sua vez, eles utilizam, fazendo os seus desenhos, as suas escritas, aquilo que eles quiserem. Acho que isso que é uma boa ideia. A ideia também poderá haver uns panfletos, mas eu sinto uma coisa, é que as pessoas não ligam aos panfletos, os adultos, pegam neles e metem na caixa do lixo. E o que eu mais me debato é pelos cartazes. Eu lembro-me dos cartazes dos políticos, enormes, eu não vou a tanto, porque calculo que não seja caso para usar aqueles. Mas terão que ser uns cartazes assim, grandinhos e bastante apelativos. Uma boa chamada de atenção para a situação. É esta a minha ideia e é isto que eu gostava de ver concretizado. A senhora é moradora na freguesia já há uns anos, não é verdade? Há 60 anos que moro ali, naquela zona, próximo da Praça das Novas Nações. Há 60 anos, os meus filhos fizeram a primária ali, naquela escola. O bairro era muito limpinho, agora está menos limpinho, mas vamos trabalhar para que ele fique bonito. É essa a minha ideia. Agora, quando eu passei há pouco, estava uma coisa que eu achei bastante interessante. As crianças da escola estavam a comemorar o São Martinho ali no largo. Então estavam-lhes a distribuir castanhas, estavam as crianças, estavam familiares, e aquele largo estava cheio, bonito, animado. E lá está, é preciso que não esteja lá muita sujidade dos pombos. Estando crianças, pombos. É bonito, mas pombos que vê. Exatamente. É isto. E assim como esta ideia, já pensou em ideias para o Orçamento Participativo de 2016? Não, agora neste momento é esta. É esta? Vejo que a Junta de Freguesia tem novamente o Motacão, que anda ali todos os dias a aspirar.
E haverá outras coisinhas, como a limpeza das ervas, mas isso depois vamos andando passo a passo. Sua maior preocupação é, portanto, a Os higiene do pombos. público, do espaço público. Também, por vezes, comunico com a Câmara pedindo lavagem, quando está tudo muito sujo, que normalmente sou atendida, ou me dizem que fizeram lavagem, eu não dei por ela, ou me dizem que a vão fazer. Portanto, habitualmente eu sou atendida. Eis a razão porque eu me envolvo porque noto que não é totalmente em vão. E acho que nós é que somos Portugal, nós é que somos Lisboa. Nós entregamos a nossa casa, porque não a podemos gerir, entregamos a entidades que a possam gerir, mas nós temos que intervir. E relativamente à situação dos pombos, podemos também informar a população de que a Câmara Municipal de Lisboa já fornece alimento aos pombos. Daí ser preciso serem tomadas medidas, não é verdade? Sim, exatamente. Eu sei que a Câmara, como lhe digo, que as pessoas, entidades que têm estado lá à minha porta, que têm estado com o telefone comigo, que têm contactado, dizem precisamente que têm o controle, que põem no Jardim dos Anjos, que vão fazer recolhas dos pombos. Por conseguinte, sei que a Câmara lhes dá alimento com contraceptivo. Alimento adequado à situação, exatamente. Exato. Para que não hajam uma reprodução tão grande. E no fim, pronto, resumindo, é isto. E porquê é que é importante então existir um orçamento participativo na sua freguesia? É muito importante para que nós possamos pedir ou mostrar aquilo que sentimos que é mais necessário fazer. Isto através do orçamento participativo da Junta de Freguesia, que eu julgo que é o primeiro ano. É a primeira edição. Da Câmara eu já participo há uns anos, também participo nesse orçamento e este é o primeiro ano que me agrada bastante. Acho que é muito importante para nós pedirmos, para nós chamarmos a atenção para aquilo que nós entendemos que mais falta faz no bairro, na freguesia. Muito bem. Obrigada por ter aceito o nosso convite, Sra. Maria, e obrigada pelas ideias e a preocupação pela freguesia. Eu agradeço também esta iniciativa da freguesia, que acho excelente, e que isto dê frutos para que se continue mais um tempinho, mais outro ano e o que vier. Obrigada. Nada. O Parque Infantil no Mercado de Arroios foi a ideia do nosso próximo convidado, o José Fonseca, que deseja um espaço protegido e divertido para as crianças da nossa freguesia. Este projeto contou com 27 votos.